E aí? Belezinha? Muitos mestres iniciantes têm dificuldade em começar a mestrar uma aventura ou uma campanha. Eles não sabem direito como juntar as personagens, como apresentar o vilão ou sequer o objetivo da campanha, e eles têm muita dificuldade em tomar decisões difíceis. Hoje vamos falar sobre como começar a mestrar uma aventura ou uma campanha, e também vamos te dar dicas para te aliviar nos momentos de pressão. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você é o narrador da aventura. Tudo que acontece e não é responsabilidade dos jogadores é responsabilidade sua. Se eles entram em uma taverna ou descobrem um dragão místico, cabe a você narrar a cena e descrever os acontecimentos externos às personagens. Você entra na taverna, ela está muito movimentada, mais que o normal. As pessoas estão gritando, bebendo e elas estão comendo aquele pãozinho quentinho, assim, acabou de sair do forno. Mas tu vê que tem uma concentração muito grande de pessoas numa mesa no centro da taverna. O que tu faz? Mas uma dificuldade em mestres iniciantes é como começar uma aventura. Como juntar aqueles personagens que são tão diferentes. A maior dica que podemos dar é: entregue objetivos em comum para os seus jogadores. Meu Deus, o que é isso? Se eles montaram seus personagens e pensaram nas suas origens com calma, significa que eles possuem objetivos. Utilize desses objetivos para juntar os personagens em um objetivo comum. Agora tu consegue olhar com calma, tu vê que se trata de um jogo de cartas. Do lado esquerdo da mesa tem um elfo, cabelos compridos, loiros, assim, vestes vermelhas bonitas pra caramba, assim. Do lado direito tem um gnomo, vestes mais simples, um pouco de trapos, assim, exceto pelo grande chapéu com uma grande pena. A descrição dele bate com a descrição que o padre te deu. O que tu faz? Certo. Tá, eu espero o jogo terminar e eu vou falar com ele. Faz teste de percepção aí. Fechou. Tu consegue perceber que o gnomo está claramente roubando. O bom e velho maço. Depois de alguns minutos ele ganha o jogo, assim, facilmente. Ele aproveita, pega o dinheiro que ele conseguiu do elfo e paga uma rodada de cerveja para todo mundo. Chama ele para falar. O que você quer, compadre? Estou aqui para contratar seus serviços. Preciso chegar no Vale do Amanhecer e necessito de um guia para passar pela Floresta Eterna. O gnomo olha bem sério para você, mudando completamente para aquela expressão risonha que ele tinha. Tenho uma importante missão no Vale e preciso chegar lá antes de virar o mês. O gnomo fica sério por um tempo e aí ele olha para você e fala: certo, eu posso te ajudar, mas eu preciso de um favor. E o que seria isso? Preciso recuperar o cadáver de um amigo meu que está na Floresta Eterna. Massa! Os personagens estão juntos e agora eles podem resolver o problema! De que problema que a gente está falando mesmo? Você tem que deixar bem claro qual é o objetivo dos personagens para que possam saber para onde ir e o que tem que fazer. O objetivo do grupo é recuperar o artefato sagrado. Tá, mas que artefato? O sagrado? Tá, mas onde é que ele fica? No sagrado? A quest tem que ser clara o suficiente para que eles saibam para onde ir, mas não tão óbvia para que eles tenham 100% de certeza o que fazer. Enquanto vocês estão preparando o acampamento dentro da Floresta Eterna, o gnomo chega para você e pergunta: Paladino, o que você pretende fazer assim que chegar no Vale do Amanhecer? Vou ter que recuperar uma pétala de uma Lotus Negra. O gnomo olha para você e abre uma expressão de espanto. Você quer dizer que existe mesmo a Lotus Negra? Ela não era um mito? O que você pretende fazer com ela, hã? Conseguir dinheiro? Eu preciso fazer um antídoto para um amigo doente. Mas você sabe onde a Lotus está? Mais ou menos. Outro ponto importante para poder criar uma boa aventura, uma boa campanha, é utilizar elementos que retornam. Lembra daquele cara no início da campanha que vocês derrotaram, mas não mataram por pena? Eu lembro sim. Pois é, ele voltou. Caralho. E agora com novos poderes. Fudido. Utilizar elementos que retornam é uma ótima forma para poder criar um ambiente familiar para os jogadores. A aventura fica com uma sensação de familiaridade e desenvolvimento. As coisas não simplesmente acabam, elas retornam e desenvolvem. Rola um teste de percepção aí. Você acorda subitamente com um som de passos vindos ao leste. Eu levanto silenciosamente e acordo o gnomo. Com uma cara de sono ele fala: Que isso, velho? Que isso? Temos companhia. Eu preparo minha espada. Os passos ficam mais próximos e você vê um homem se aproximando do acampamento. Um olhar mais atento percebe que é o elfo da taverna. Ele olha para vocês e fala: Nin, você roubou naquele jogo e agora enfrente as consequências. Tá, pera. Eu vou tentar negociar com ele. Calma, foi apenas um jogo e podemos pagar o que ele lhe deve. Rola uma diplomacia aí. Não deu certo. O elfo levanta as mãos e invoca uma energia negra. Você, paladino, reconhece como uma força necromântica. Ele aponta para o Nin e fala: Não! O preço será o preço do sangue!
É muito importante, quando você for preparar a campanha ou a aventura, que você envolva as origens e os objetivos dos personagens na campanha. Fazendo isso, você envolve a personagem diretamente com a campanha e aproxima os jogadores. Para que isso aconteça, é claro, você precisa exigir um background legal dos seus jogadores. A floresta se torna ainda mais densa, mas depois de algumas horas de caminhada você chega em um grande lago. Uma coisa curiosa é que todas as árvores em volta estão mortas. E tá, o que eu vejo de diferente? Vamos dar de percepção aí. O lago ele é bem profundo, sem dúvida, e as árvores ao redor que estão mortas parece que já estão mortas há séculos, mas por alguma magia estranha elas continuam em pé. Eu sinto alguma energia estranha? Sim, parece que uma névoa maligna assombra o local. O gnomo está bem quieto e concentrado. É aqui que está o corpo do seu amigo? Sim, ele está ali. Ele apontou para uma pedra próxima a uma árvore morta. É só uma pedra? Agora que você olha com atenção, parece uma estátua de um pequeno dragão. Ou é um dragão recém-nascido ou de uma espécie minúscula. Eu olho pro gnomo e falo... E como vamos recuperar o corpo do seu amigo? Bom, ele foi petrificado e aí eu... Interessante. O antídoto que eu busco é contra a petrificação. O gnomo abre um sorriso. Você sabe fazer um? Não, mas eu conheço quem saiba. Aí nós podemos fazer um para o seu... amigo. Ele não vai nos atacar, certo? Não, ele é tranquilo. Aí ele aponta para uma trilha e fala: se seguirmos por ali, vamos chegar no Vale do Amanhecer. Outro fator importante na hora de montar sua campanha é de pensar em encontros que não são de combate. Já falamos sobre isso em um outro programa, e aí você pode utilizar as nossas dicas. É importante montar evento para todos os tipos de personagem. Quem sabe, tem um cara ali que não manja nada de combate, mas é muito bom para encontrar as coisas. Esse cara tinha pensado em tudo, velho. Vocês atravessam uma trilha com árvores densas e pesadas que fecham a visão de vocês. Subitamente, um feixe de luz aparece assim, cegando vocês. Quando vocês abrem os olhos, uma linda floresta em tons de verde, vermelho e amarelo. Esse é o Vale do Amanhecer? Sem dúvida. O gnomo olha pra você e fala: e agora? Vamos pra onde? Temos que encontrar um pássaro raro. Ele chama Bico Cinzento. Ele faz ninhos perto da Lotus. Se encontrarmos o pássaro, encontramos a Lotus. O gnomo olha pra você e fala: eu sei onde encontrar um desses. Eles ficam próximos a árvores que dão frutos cítricos, por causa da alimentação e tal. Nossa última dica para montar aventuras e campanhas é trabalhar com camadas. É como se você estivesse montando um personagem. De certa forma. Você deve trabalhar um objetivo menor, que possui outro maior por trás, que tem algo maior ainda por trás, e assim por diante. Algo que se resolve em uma aventura pode servir de gancho para uma aventura ainda maior, e assim por diante. Depois de muito tempo escondidos, vocês conseguem avistar um pássaro. Ele pousa na árvore, pega um fruto e sai. O gnomo olha para você e fala: devemos ser furtivos, são criaturas ariscas. O gnomo sai sem som nenhum. Vixe, fudeu. Tá, o resultado foi satisfatório. Depois de algum tempo perseguindo o pássaro, ele pousa em uma pedra e vocês veem ele indo em direção ao seu ninho. Dá pra ver a Lotus? Sim, ela está próxima de uma pedra. Ela é gigantesca e muito bonita. Mas ao lado dela, você vê um homem careca com a cabeça tatuada, vestes negras longas e atrás uma aranha azul. Eu reconheço o símbolo. Rola um teste de conhecimento de história aí. Deu 23. Sim, você conhece. Eles são chamados de Dimir. O mago fala algumas palavras, levanta as mãos, a Lotus flutua. Ele fala mais alguma coisa, ele abre um portal e os dois entram pelo portal. E o portal se fecha. Porra, velho. Não acredito. O gnomo olha pra você e fala: carai, velho, quem era pra aquele bicho? Um mago de Mir. Mas nós precisamos da Lotus. Eu até sei onde eles vivem, mas não é nada legal. E onde fica isso? Fica apenas alguns dias de viagem numa cidade chamada Ravnica. Mas nós temos que passar pelas montanhas de sulfur. Tamo ferrado. Essas dicas simples podem te ajudar a montar uma aventura ainda mais redondinha e mais divertida. Boa semana. E boas rolagens. Fechou. Tá gravando já. Certo? E também vamos dar dicas que podem te aliviar em momentos difíceis. Yeah! É, fazer.
Tudo que acontece. Tudo que acontece. Dele! É importante montar. É importante. É importante montar eventos. Se eles entram em uma taverna e encontram um dragão místico, os dois juntos. Eles vejam, oh meu Deus! Eles Quer uma cerveja? Você tem que deixar bem claro qual o objetivo dos personagens pra que. O cara tava tentando não rir a parada inteira. Assim, o objetivo de vocês é recuperar o artefato sagrado. Onde ele tá? Me dê mais informações, tá ligado? Sim. Ele é sagrado. Preciso chegar no Vale do Amanhecer. Necessito de um guia para passar pela Floresta Eterna. Quer fazer? Faz. Fuck!